discussão de sustentabilidade, né? Ou seja, gerar uma energia que ela seja renovável, que a gente todos tenham acesso, mas que ela mantenha, não aumente a emissão de gases de efeito estufa. Então, não é uma discussão fácil, mas é uma discussão que tem que ser atacada, e principalmente no nível local. A gente entender esses elementos no nível local nos ajuda a tentar buscar soluções. Eu avanço aqui, saindo então dessa discussão mais global, eu acho que talvez seja o pano de fundo da discussão que eu queria trazer aqui para nós debatermos. Ou seja, a gente tem então um quadro de mudanças ambientais globais que nos impõe identificar os limites que o planeta suporta em termos de regeneração desses elementos. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na questão social, né? Como que a gente consegue manter um padrão mínimo de vida, de qualidade de vida para a maior parte da população, estando dentro desses limites. Como a gente sabe que, por exemplo, sociedades como a norte-americana, a sociedade europeia de forma geral, têm padrões de consumo muito acima da média global. Em contraposição, sociedades africanas, ou mesmo da América Latina, que ainda têm níveis de acesso à eletricidade, à educação, e uma série de dimensões aí, e indicadores muito abaixo da média global. Como equacionar isso? Como permitir que alguns países emitam gases de efeito estufa mais do que outros? Porque, historicamente, a gente sabe que os países ricos emitiram muito mais gases de efeito estufa que hoje causam as mudanças climáticas e o aquecimento global, né? É um pouco a discussão das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, não é muito fácil de equalizar. Avançando no debate, para não tomar muito mais o tempo, eu trouxe aqui um quadro para a gente entender um pouquinho a questão das mudanças climáticas e energia. Então, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas só relembrando, então, as mudanças climáticas, elas são hoje o aquecimento global, né? O que é esse fenômeno? Esse fenômeno ele é um fenômeno de amplificação do que a gente chama de efeito estufa planetário. O efeito estufa é natural, o efeito estufa ocorre no planeta. Existe uma camada de gases que reveste todo o planeta, que faz com que a temperatura média seja cerca de 14 graus Celsius. Se não existisse esse efeito, a temperatura do planeta seria negativa, a média seria negativa e a gente possivelmente nem estaria por aqui. Então ele é fundamental para a existência de vida no planeta. Só que o que nós estamos fazendo? Após a Revolução Industrial, como eu falei um pouquinho lá atrás, a gente começou a lançar na atmosfera quantidades muito maiores de gases de efeito estufa com que o planeta consegue regenerar. Com isso, a gente está amplificando esse efeito estufa. O CO2, dióxido de carbono, o metano produzido pelas vacas, pelo gado lá no pasto, né? O óxido nitroso, que é gerado também no transporte e em outras fontes energéticas, eles ficam acumulados na atmosfera e amplificam esse efeito estufa natural, fazendo com que, no último século, os dados do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, indicam que a temperatura média na superfície do planeta aumentou quase 1 grau Celsius e que se projeta até 2100, mantendo essa curva de crescimento das emissões de gases, que possa chegar a 4,5 graus Celsius a mais. Isso é um problema em termos planetários, um problema em termos de adaptação das populações em série de locais. Inclusive nós, aqui em 2100, possivelmente não estaríamos aqui no circo, na tenda, aqui próximo ao mar. As projeções são de que haverá aumento do nível do mar. Então, essas são projeções do IPCC. Ou seja, há uma premência de alteração dessa rota, principalmente no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa da geração de energia. A figura ali, os gráficos mostram isso. O primeiro, lá em cima, à esquerda no alto, mostra o mundo. O que o mundo tem emitido de gases de efeito estufa em 2010? Cerca de 50 gigatoneladas de CO2 equivalente foram emitidos em 2010 em todo o planeta. Para a gente ter uma ideia, o Brasil, em 2010, está naquela tabelinha embaixo, emitiu 1,5 gigatonelada. Então, o planeta 50 giga, nós 1,5. O Brasil é um dos grandes emissores, mas emite muito pouco. A China é o maior emissor, depois vem os Estados Unidos e uma série de outros países. A China está na casa de quase 20 gigatoneladas, os Estados Unidos um pouco menos. Então, ou seja, o Brasil ele é um grande emissor, está entre os 10, mas ele emite muito menos do que esses outros países, porque a gente sabe que nós temos uma base energética muito ligada à hidroeletricidade,
né? A gente não tem uma indústria tão forte quanto em outros países, o que nos leva a ter emissões mais baixas nessas questões, mas não nos livra de vários desafios que são importantes nesse caso. No mundo inteiro, a maior parte da emissão, mais de 80% das emissões de gases de efeito estufa vem do consumo de energia. É aquecimento de água, de ambientes lá no hemisfério norte, onde tem muito frio, é o uso no transporte mesmo, é o uso numa série, na verdade toda a sociedade moderna ela é ancorada no uso do petróleo, né? No uso de combustíveis fósseis. Então, ou seja, é difícil sair dessa lógica. Então, no mundo, a maior parte das emissões de gases de efeito estufa, que causam o aquecimento global, vem do consumo de energia. Já no Brasil, esse quadro é diferente. A nossa maior emissão histórica sempre foi do desmatamento. Desmatamento da Amazônia, causado principalmente pela pecuária, ou seja, a carne que a gente consome aqui, boa parte vem da Amazônia e parte é exportada também para o mundo. Essa carne que indiretamente esse consumo da carne que indiretamente vai causar o desmatamento da Amazônia. Já há algumas décadas se conhece esse processo. Então, historicamente, se a gente olha isso, o metano do gado em si, da produção, né, da função lá do gado e do desmatamento, a questão da emissão direta da floresta que não está mais lá. Então, se a gente observa aquela tabelinha embaixo, é a mesma coisa transformada em gráfico lá em cima, o Brasil, o maior problema das emissões é a mudança de uso da terra. Olha, em 2005, quase a totalidade das emissões brasileiras vinha do uso da terra, que ali o desmatamento está ali dentro. 1,4, 1.485 milhões de toneladas, ou 1,4 gigatonelada. Com o tempo, o governo atuando junto com as empresas também, houve uma redução drástica das emissões relacionadas ao desmatamento. A gente chegou agora em 2014 com menos de 500, ou 0,5 gigatonelada, né, de gases de efeito estufa sendo emitidos por conta do desmatamento. Foi um sucesso, porque mostra que um plano governamental, que foi o plano de redução das emissões da Amazônia, teve sucesso, e foi uma parceria público aí com as empresas que atuavam na região também, muita fiscalização. Então foi possível essa redução. Concomitantemente, o que a gente tem, o setor de energia no Brasil, que emite relativamente pouco, aumenta um pouco sua emissão, que é o primeiro lá em cima, chegando hoje a quase 500 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. A agropecuária também quase, um pouco menos do que isso, mas também emite bastante. Então são as 3 grandes fontes de emissão do Brasil. Ainda o uso do solo, o desmatamento, mas caiu muito. Nós temos a energia com um peso importante e a questão agropecuária, ou seja, o uso tanto da produção da monocultura extensa, né, a produção de soja, de várias outras plantas que são exportadas, e também a pecuária. O que indica, então, que nós temos aí desafios importantes, ainda que eu pondere que as emissões brasileiras são muito abaixo das emissões de outros países também grandes e alguns em desenvolvimento, né? Então, esse é o quadro que a gente tem hoje, em termos de emissão de gases de efeito estufa no Brasil, para ter uma ideia de onde vêm as emissões brasileiras, entendendo que as cidades têm um papel muito importante nessas emissões, porque são as cidades que consomem o que é produzido no campo, né? Então, a cidade é que demanda toda essa produção para que ocorram as emissões em regiões mais distantes. Esse é um ponto que a gente começa a discutir, então, digamos, essa dupla potencialidade local, global, global, local. Hoje a gente consome produtos que muitas vezes são produzidos no outro continente, na China, que vem de longe, vem de fora. A gente observa lá o rótulo, o produto está vindo de longe. Ao mesmo tempo, a gente também envia muitos produtos para serem consumidos lá fora. Então, essa época em que o planeta tem uma ligação muito maior do que tinha em tempos anteriores, e as alterações nos territórios, então, são muito maiores. Avançando aqui, só para mostrar de uma outra forma a questão das energias, e eu estou focando em energia porque o indicador ele trata bastante dessa questão energética, né? Da questão de como a gente consegue reduzir essa rota que a gente tem de aumento de consumo de energia. Participação das energias renováveis na matriz energética brasileira. Matriz energética é todo o consumo de energia que ocorre no Brasil.
seja ele petróleo, que é usado no carro, seja o petróleo que gera energia elétrica, porque a gente tem termoelétricas também, usinas termoelétricas que geram energia utilizando combustível fóssil, seja a energia usada na própria indústria. Então, matriz, quando a gente fala de matriz energética, é toda a energia de um país, para produzir o sapato que está aqui, ou para produzir a roupa, ou para a gente usar, colocar a gasolina no carro. O Brasil, ele historicamente tem uma relação de energia renovável com não renovável muito superior ao mundo. Então a gente pode ver ali em 2013, que é o último dado, 40% mais ou menos da matriz energética brasileira é renovável. Vem de onde? Está lá em cima, energia hidráulica, a maior parte, biomassa da cana, lenha e carvão vegetal e algumas outras renováveis, como eólica, solar, etc. Já se a gente olha o mundo, somente 13%, isso, um dado de 2011, 13% é renovável, muito menor. Ou seja, o consumo energético advindo do petróleo nos países ricos, de forma geral, e no mundo como um todo, é muito maior do que no Brasil. Se a gente olha os países mais ricos, então, OCDE, que são os países mais ricos do planeta, somente 8% da energia é renovável. 92% é não renovável, incluindo o nuclear também, né? E aí, dando mais uma olhada no Brasil, as não renováveis principalmente são o quê? Petróleo, gás natural, carvão mineral e urânio, que aí seria a energia nuclear. Esse é o nosso quadro. O Brasil, a princípio, está bem na figura, né? Mas eu continuo afirmando, isso não quer dizer que a gente está seguindo uma rota de desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, a gente pode ter alguns elementos que nos indiquem um caminho, digamos, menos tortuoso do que os outros países. A gente poderia, inclusive, estar ensinando ao mundo em uma série de elementos, mas a gente sabe que tem muita coisa a ser feita. Se a gente olha a matriz elétrica, e aí quando a gente fala de matriz elétrica, é uma parte da matriz energética, só para entender. A matriz energética é todo o consumo de energia. A matriz elétrica é só aquela energia que é gerada para alimentar as nossas casas, por exemplo. Energia elétrica é uma parte da matriz energética. Se a gente olha a matriz elétrica brasileira, essa relação é muito mais favorável ao Brasil, porque as hidrelétricas têm um peso forte, as usinas hidrelétricas. Então, no Brasil, a matriz elétrica ela é praticamente 80% de energia renovável, e só 20% da energia gerada em usinas termoelétricas ou urânio também é termoelétrica, ou seja, termoelétrica a combustível fóssil e termoelétrica a urânio, que seria nuclear, né? Já no mundo, 20%, e nos países mais ricos, 18% da matriz elétrica é renovável. Ou seja, o problema para eles é muito sério. Agora, esse problema sério para eles não é só sério para eles, é sério para nós também. Porque quando eu emito gases de efeito estufa aqui, eu estou impactando o clima planetário, eu não estou impactando só o clima local. E esse é o grande desafio das mudanças climáticas. As emissões de gases de efeito estufa, independente de onde elas são emitidas, elas impactam todo o planeta, porque ela vai para a atmosfera e vai circular por todo o planeta. Então, esse é um problema que parece ser mais deles, mas é um problema nosso. Um problema de todo o planeta, e por isso que as discussões nas conferências das partes são muito acirradas. Porque alguns não querem ceder, alguns que já emitiram muito ao longo do tempo. Voltou, isso. Então, alguns que já emitiram muito ao longo do tempo não querem reduzir suas emissões agora, ainda que já tenham tido, digamos, a benesse da emissão ao longo de um vasto período. E os países em desenvolvimento ou pobres hoje estão sendo chamados a também ter meta de redução de emissão, ainda que tenham emitido menos ao longo do tempo. Então, o imbróglio é muito grande, porque diz respeito a quê? A geração de renda para a população. A gente sabe que a nossa sociedade é baseada no petróleo, como eu falei. Você reduzir a emissão de gases de efeito estufa hoje, você impacta diretamente na produção econômica dos países. Então, isso é um outro dilema que a gente tem que enfrentar e tentar avançar nessa discussão. Ali a gente só tem, então, o gráfico abrindo ali a matriz brasileira, mostrando, então, que 70% é hidráulica, biomassa cerca de 7%, eólica muito pouquinho, 1%, gás natural 11%, e aí lá os derivados do petróleo e a nuclear 4%, nuclear 2% e carvão cerca de 2,5%. Então, a matriz elétrica brasileira basicamente é hidráulica.
mas a gente tem participação também de combustíveis fósseis nessa matriz. A pergunta que eu faço, qual é a sustentabilidade desse sistema hidrotérmico? Hidrotérmico a gente fala porque tem energia hidráulica e energia térmica também sendo gerada, então um sistema acoplado, né, hidrotérmica. É uma discussão a ser feita, porque a gente sabe que as hidrelétricas brasileiras, a maior parte delas agora, a tendência é se expandirem para a Amazônia, que é o local de maior biodiversidade que a gente tem, quer dizer, um grande patrimônio, não só brasileiro, como mundial, né, em termos de biodiversidade, de culturas humanas também, de uma série de populações que vivem lá. E as hidrelétricas alagam vastas regiões, a gente viu recentemente Belo Monte, né, são 500 quilômetros quadrados de inundação, de área de inundação, e isso tem todo um impacto social, os índios que moram lá, e também impacto ambiental em termos da biodiversidade. Então ele é um sistema baseado em grandes hidrelétricas, muito centralizado, é uma outra questão, ele é muito centralizado, são poucas indústrias que produzem essa energia e vendem para nós aqui, nós compramos das concessionárias, né? E requer longas linhas de transmissão. Vocês imaginam para a energia chegar aqui em Ilhéus ou chegar no Centro-Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, vindo lá da Amazônia. São milhares e milhares de quilômetros de linha de transmissão. E quanto mais longa uma linha de transmissão, são esses que fazem a interligação da energia, mais energia no caminho. E essa perda energética quer dizer o quê? Que a gente tem que gerar mais, porque está perdendo no caminho. Estima-se hoje que cerca de 20% da energia transmitida no Brasil é perdida nas linhas de transmissão por conta da extensão. É um sistema muito aclamado mundialmente por ser eficiente, por permitir essa troca de energia por todo o país, mas é um sistema que gera também uma perda muito grande de energia. E muitos estimam que se a gente produzisse uma energia local, e mais à frente eu vou trazer essa discussão, a gente produzisse energia localmente, no máximo algumas dezenas, centenas de quilômetros para a transmissão dessa energia, a gente estaria economizando, às vezes, a necessidade de construir uma hidrelétrica na Amazônia. Uma Belo Monte, que tem 14 mil gigawatts de potência, ou uma outra grande usina que possa vir a ser construída lá. A gente poderia estar evitando se a gente conseguisse ter essa geração mais próxima aos centros consumidores. Então essa é uma questão relacionada à matriz elétrica brasileira. É como transformar essa matriz, que é tida como matriz renovável, numa matriz de fato sustentável. Porque ela é renovável, ela utiliza água principalmente. Mas ela tem que se tornar sustentável, né? Ou seja, trazer outros benefícios que não simplesmente a questão da geração da energia em si. Inclusive a gente volta à discussão das mudanças climáticas, que é um grande imbróglio ainda, a emissão de gases de efeito estufa de hidrelétricas. Porque se discute se de fato emite gases de efeito estufa ou não. Alguns cientistas dizem que as hidrelétricas emitem tanto os gases de efeito estufa quanto uma termoelétrica. E aí você estaria trocando 6 por meia dúzia, pior, estaria alagando vastas áreas para gerar energia que emite também muito gás de efeito estufa. Então isso é uma outra discussão que vem aí. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Já estou... Mais 5, tá? Aí eu chego à discussão mais conceitual do local para o global, do global para o local, as duas grandes vertentes de discussão em mudanças climáticas. A gente precisa mitigar as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para que a gente consiga manter a temperatura do planeta a nível aceitável, para não ter grandes alterações. Ao mesmo tempo, a gente precisa se adaptar às alterações que já estão ocorrendo no planeta, e que o IPCC, por exemplo, que é o painel intergovernamental da ONU de mudanças climáticas, diz que nós já certamente estaremos enfrentando e já estamos enfrentando esses impactos da mudança climática. Independente se a gente zera as emissões hoje, ou continua emitindo, a gente já vai ter impactos das mudanças climáticas ao longo das próximas décadas. Então, além de mitigar as emissões, de reduzir energia renovável, reduzir o desmatamento ou zerar o desmatamento, tentar transformar os nossos transportes em transportes mais eficientes, meios de transporte mais eficientes que emitam menos gases de efeito estufa, a gente vai ter também que se adaptar às chuvas, que a tendência é que se tornem mais frequentes, de acordo com esses estudos que estão sendo feitos, mais concentradas, ou seja,
são o que a gente chama dos eventos extremos, né, ocorrendo de forma mais intensa, tanto chuva quanto períodos também de estiagem mais longos. Será que nós estamos adaptados a esses períodos? A gente viveu no último ano uma longa estiagem, agora, felizmente, com essa chuva, parece que a gente está conseguindo vencer esse período, mas eu estou em Itabuna exatamente nesse período, espero que não seja influência minha. Mas a gente pegou, então, desde que eu cheguei aqui ano passado, muito pouca chuva, e eu vejo que a população, de forma geral, não está adaptada a lidar com isso. As pessoas passaram muita dificuldade. Quem não tem condição de bancar e de comprar o caminhão, o carro-pipa e tal, acaba sofrendo muito mais, tendo dificuldade. Isso repercute em problemas de saúde. Então essa é uma discussão. Como é que a gente vai se adaptar a esses momentos que possivelmente podem estar ocorrendo com maior intensidade? Então, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a gente tem que aumentar a nossa capacidade de adaptação, a nossa resiliência, ou seja, a nossa capacidade de enfrentar essas modificações que podem ocorrer em relação à mudança climática, sem sofrer tantos danos, ou seja, conseguir se adaptar a essa nova realidade, digamos, essas alterações que vão ocorrer. Entendendo que, como eu falei anteriormente, a mitigação, a gente reduzir emissões de gases de efeito estufa, a gente está contribuindo com o planeta como um todo. Certo? A gente reduzir essas emissões. A adaptação ela é local. A adaptação, se Ilhéus não fizer, ninguém vai fazer por Ilhéus. Se o nível local não fizer, ninguém vai fazer. A redução de gases, se a gente reduz aqui, você está contribuindo com a China, com os Estados Unidos, com quem mora na Inglaterra, para quem mora em várias partes do mundo, porque você não está lançando gases que vão causar o aquecimento do planeta. Ao mesmo tempo, você fazendo a mitigação e não se adaptar, você vai sofrer os impactos que necessariamente vão ocorrer ao longo dessas próximas décadas. Sem esquecer, e aí é um ponto para mim central, a questão da desigualdade social. Porque não adianta a gente favorecer a adaptação, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ampliando, por exemplo, os processos que geram desigualdade social. A gente nada mais está fazendo do que aumentar, ou melhor, reduzir a capacidade de adaptação de quem hoje já tem baixa capacidade de adaptação. Porque a gente sabe que as populações excluídas do sistema econômico, que têm pouca capacidade de participar, digamos, da sociedade, elas são as menos adaptadas e as menos resilientes a essas alterações. Então, se a gente não considera a desigualdade social, a gente vai estar possivelmente acirrando essas questões. Chegando a Ilhéus, ou seja, já estamos descendo para pousar quase ali no aeroporto Jorge Amado, esse mapinha já dá para a gente a complexidade de Ilhéus, né? Ilhéus é uma região costeira, ou seja, se a gente fala de mudanças climáticas, Ilhéus está na linha de frente em termos de impacto de mudanças climáticas. Se o mar aumenta, em média, 30 centímetros nos próximos 20 anos, possivelmente várias regiões aí de Ilhéus vão desaparecer por conta dessa alteração. Ilhéus, a gente sabe que tem também uma geografia acidentada, tem muitas encostas, né? Tem ocupação de morro, bairros construídos em morros, alguns regulares, outros irregulares, no sentido de ter uma infraestrutura adequada. Então isso também gera um desafio do poder público e da sociedade de forma geral, está fomentando práticas que permitam a resiliência e a adaptação desses grupos a esses eventos extremos que potencialmente poderão estar ocorrendo nos próximos anos. Então, e a gente observa então o fundo, ou seja, uma cobertura verde, né? Felizmente ainda, remanescentes florestais, o ecossistema aí Mata Atlântica, a gente tem os manguezais ali dentro do estuário, a gente tem o próprio estuário. O turismo em Ilhéus, boa parte, ele existe por quê? Por conta dos ecossistemas. Como é que esses ecossistemas estão? Será que eles são resilientes a essas alterações que podem vir por aí? Então essa é uma outra questão que a gente tem que tratar também para tentar entender, e aí surgem algumas perguntas que eu não tenho resposta, mas que a gente pode